Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, um espaço preparado para falarmos de espiritualidade. Estamos celebrando 2 anos do nosso canal, então preparamos alguns episódios especiais, uma espécie de uma retrospectiva com pequenos trechos de entrevistas que fizemos ao longo desses 2 anos. Agradecendo, é claro, aos nossos parceiros publicitários e também fazendo uma menção especial àqueles que se tornaram membros do clube do canal Espiritualidade Além das Fronteiras. Uma menção especial à psicanalista e escritora Marisa Fonte, a Esther Alecrim, ao Leon Oliveira, a Liliane Pereira, Lili Mandalas e ao Plínio Lopes, que se tornaram os primeiros membros do clube do canal. Menção também a Aparecida Leandro, a Cidinha, a Isabel Porta, a Abel, esse grupo de pessoas que está conosco desde o início e acompanha sempre, praticamente, todos os episódios do nosso canal. E para você que ainda não faz parte do clube de membros, nós vamos deixar aqui um link, ficará fixo nos comentários para que você possa se tornar membro do clube do canal. É uma espécie de um financiamento coletivo e assim você fortalece esse nosso espaço. Então, vamos agora acompanhar essa retrospectiva, trazendo pequenos trechos de algumas entrevistas que fizemos com os nossos convidados, pessoas que passam e passaram boa parte de suas vidas cultivando a espiritualidade. Então, vamos aos vídeos. Né? Um terceiro caso que eu lembro do famoso abduzido norte-americano Travis Walton, né? Ele recebeu, ele não foi agressivo, mas ele se aproximou, digamos, inadvertidamente, né, da nave que estava pairando lá próximo ao solo, e ele recebeu um raio no tórax, no peito, que jogou ele para trás. Né? Esse rapaz aí, senhor Travis Walton, eu vou pedir para o Pedro colocar uma imagem aqui e eu queria que você confirmasse para a gente se é essa pessoa. O Pedro Vamos vai lá. colocar uma imagem aqui, tem 2 pessoas aí nessa foto. Opa! Eu e o famoso Travis Walton. Ele já veio umas 3 vezes aqui no Brasil. Sim. E uma dessas vezes, não sei se foi a mais recente, veio depois, foi em setembro de 2022, se não me engano, num congresso ufológico em São Paulo. Acho que foi o último evento ufológico organizado pelo Gevaer, da revista UFO. Aí, em dezembro, ele faleceu. Aí eu tive oportunidade, eu falo muito pouco de inglês, mas através de um colega, né, da ufologia que fala bem inglês, pude conversar um pouquinho com o Travis, né? Sei. E é ele mesmo. Conta pra gente o caso dele. Ele que recebeu o raio, foi isso? Foi, né? É ele? Foi ele mesmo. Não, e esse episódio, Michele, ele é muito peculiar, por quê? O Travis, ele era lenhador, e isso foi em 1975, numa cidade do Arizona. E ele trabalhava como lenhador, e aí, quando eles viram o objeto, estavam todos já dentro de uma caminhonete, e ele desceu e foi se aproximando. E os colegas gritando para ele não se aproximar, não se aproximar. Quando ele recebe esse raio no peito, é jogado para trás, o pessoal vai embora na caminhonete. Foram embora, com medo. E aí depois, descendo lá a montanha e tal, se arrependeram e voltaram. Né? Falaram, pô, que é isso? Vamos voltar. Quando eles voltam, não tinha mais nem o disco voador e tampouco o Travis. Né? O Travis, quando ele é resgatado, ele reaparece tempos depois, ele achava que ele tinha sumido por algumas horas. Aí o parente que foi buscá-lo numa cabine telefônica, né, num local lá da região,
Ela falou, Travis, calma, agora está tudo bem, vamos para casa. Só que é o seguinte, você está desaparecido há 5 dias. Meu Deus. Na memória dele foram só algumas horas. É o missing time, né? né? Exatamente. Alguma coisa... E ele, não sei se ele chegou a fazer hipnose regressiva, não tenho certeza, mas um fato importante desse relato é o seguinte, os colegas dele foram investigados por homicídio. Ele Nossa. tinha E havia desaparecido, né? suspeita. Por quê? Eles voltaram lá para a cidade contando essa história. Ninguém acreditou. Apareceu um disco voador, né? Nosso colega foi atingido, nós voltamos e Vazamos. tinha desaparecido. Obviamente, ninguém acreditou na história, pensaram, devem ter tido uma briga, né? Porque o Travis, por exemplo, na época, ele tinha 21, 22 anos. Então tá lá, né? Pessoal muito novo, pessoal que trabalha lá com ferramenta na floresta. Matou, escondeu o corpo. Exatamente, foram acusados, Exato, né? foi o que pensaram, né? Pensaram isso. Aí depois, felizmente, o Travis reaparece, né? E essa história, Renata, ela é fascinante porque o Travis escreveu um livro chamado Fogo no Céu, que conta a história dele, bem detalhado. E em 1994, se eu não me engano, foi feito o filme Fogo no Céu. Só o que acontece com o filme é fiel à história, porque eu li o livro com bastante atenção, por sinal, que é muito interessante. O filme é fiel à história real somente até o momento onde o Travis entra na nave, desaparece, né? Sim. Depois vira um verdadeiro filme de terror. Eu assisti. Realmente é um filme de terror. Praticamente... Praticamente... né? A gente, na ufologia, sabe, às vezes tem pessoas que passam por situações bem complicadas, mas não foi o caso do Travis, né? Ele voltou sem qualquer problema. Na verdade, ele estava muito desidratado quando ele foi encontrado. Sim. Estava desidratado, né? Mas, assim, ele não sofreu nada. Né? E sem nenhum chip implantado? Nada foi detectado. Pelo menos no caso dele, né? Sim. Mas ele conta, ou ele lembra, ou ele fez alguma hipnose, alguma coisa? Ele lembra O que aconteceu né? lá dentro da nave? Se a gente imaginar que ele ficou 5 dias desaparecido, por que ele achava que ficou poucas horas? Porque ele lembrava de alguns fatos, né? Num primeiro momento, ele está lá numa sala, né? Ele está deitado, sentindo muita dor no tórax, né? Quase certo por causa do raio que ele recebeu, e entram uns 3 ou 4 seres, né? Chegam perto dele. Só que esses seres eram muito diferentes. Ele descreve a aparência deles como se eles fossem fetos, aparência de fetos, né? Ou seja, com aquela cabeça grande, redonda, né? Sem pelos, né? E aí ele fica muito assustado, ele consegue se levantar, ele ainda está meio zonzo, e ali naquele local que ele estava, dentro da nave, ele consegue pegar um objeto. Ele usa esse objeto para tentar se defender dos seres, porque ele não sabia o que iam fazer. Aí os seres simplesmente saem da sala. Ele também sai, começa a caminhar lá digamos, por um corredor, aí depois ele vai para um outro ambiente, onde tem uma tela, né, que ele consegue ver coisas do universo, né? Uma espécie de cadeira, como se fosse uma cadeira de comando ali, alguma coisa assim, né? Já está em outro ambiente, dentro da nave. Aí entram outros seres que ele pensa que são terráqueos. Por causa da Ele pensa semelhança que física. são terráqueos de tão parecida que eles eram com o ser humano, tão parecidos. Era um casal, né? Um masculino e feminino, digamos. Né? Então, é mais ou menos o que ele lembra. Né? Então, o que a gente sabe na literatura ufológica? Às vezes, raças diferentes trabalham em conjunto, uma sob o comando da outra. Será que o Chico teve essa mesma experiência? Ele já relatou algo desse tipo, de ter visitado a família, de ter estado com a família antes mesmo de nascer, nesta vida?
Sim, Michele, ele relata, e quem colheu essa história foi o Caio Ramaciotti, um grande amigo do Chico, e ele colocou na segunda edição do livro Novas Mensagens de Inês de Castro. E o Chico conta que um ano antes de ele nascer, ele foi trazido a Pedro Leopoldo por mentores espirituais, inclusive a rainha Isabel de Aragão, e eu acredito que ele estava, eu acredito que o Emmanuel também, talvez estivesse neste grupo. E ele visita o lar que o abrigaria, né? Ele descreve isso com muita emoção quando ele vê a futura mãe dele. Ele descreve Pedro Leopoldo, como que Pedro Leopoldo era. Ele dizia que era como se fosse um pombal, pouquinhas casinhas branquinhas assim. Ele descreve a cachoeira, que ainda hoje tem no centro da cidade. Ele descreve a cidade e diz que chegou à casa dele e os benfeitores disseram: eis aí a tutelada de João de Deus. Muito interessante. Sim. Porque a Maria, mãe dele, tinha sido criada num hospital. Então apresentam para ele a mãezinha que seria a mãezinha dele, né? Ela tinha 26 anos. Então é um encontro muito bonito dele, ele se emociona de reencontrar a mãe, inclusive em situação tão difícil, né? De muita pobreza, casa cheia de criança, mas ele descreve com muita particularidade esse encontro, sabe? Com a mãe. Ele diz que uma simpatia profunda ele sentiu por aquela mulher humilde, tranquila que estava ali na frente dele. E ele dizia que era como se ele estivesse vendo uma alma muito querida, mas em outro corpo, né? Ele fala em roupagem diferente, né? Ele se refere a ela dizendo que tinha a impressão que era uma alma de quem ele tinha se afastado por muito tempo. E ele, então, fica muito emocionado. E ela também. Ela também se emociona com alguma sensibilidade mediúnica, né? Ela também cai em prantos naquela hora, sem saber por que ela estava tão emocionada. Sente a presença E dele. parece que sim, né? O João chega e pergunta: por que você está chorando? Ela fala assim: eu estou aqui como quem se recorda de alguém que a gente ama e que a morte não mais nos deixa ver. E ele fala: você andou lendo algum romance, Maria? Como que pode isso? Ela fala: não, não li nada, é um estado estranho em que eu entrei. Então, ela também se emociona, né? E aí o Chico mesmo dá uma informação sobre a reencarnação anterior dela, né? Porque ele diz assim que os mentores, quando apresentaram-na para ele, disseram assim: é uma pessoa que durante várias existências esteve em casas de oração na Europa. Então, sempre dedicando ali ao Evangelho, à seara do Mestre, né? Talvez na posição de uma freira, não sei, porque sempre ligada a casas de oração. Naquela época só pode ser talvez um convento, uma coisa assim, né? Sim. Então é um encontro muito lindo, ele se despede tendo a certeza de que a vida dele ia ser de muito sacrifício, porque ele vê a pobreza das crianças, eram 8 crianças na casa, né? Então ele vê a pobreza daquelas crianças, mas crianças alegres que corriam assim pela casa e tudo. E ele então toma ali consciência de que não seria fácil essa existência para ele. Ele inclusive fala, né? Foi quando eu abri mão dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais, para dedicar à missão que ele traria.
E aí a Dona Clô, que a gente chamava Dona Clô, ela tinha um olho azul lindo. Ela era baixinha, sim, mas era uma mulher muito bonita, uma senhora. E ela falou, Orlando, você tem que ir para Uberaba conversar com o Chico Xavier. Aí eles mostraram a foto para mim, quem era Chico. Aí meu pai explicou tudo. E aí eu falei, mas eu tenho 17 anos, como que eu vou lá? Não sei, hein? Não gostava de viajar, essas coisas, né? E aí eles me incentivaram e me orientaram. Ó, você vai ficar no hotel tal. A Dona Clô, então, falou, você vai ficar no hotel tal, vai chegar lá, vai pegar um táxi. E aí, meu amigo, eu fui a primeira vez, Michele, pela tua pergunta, fui para Uberaba, com 17 anos. Peguei um ônibus na rodoviária Tietê para Uberaba. Cheguei e fui no Hotel Zote. Esse Hotel Zote ficava de frente à rodovia. Quando você saía do hotel, da recepção, você andava um pouquinho, porque do lado direito tinha um posto de gasolina, mas você andava um pouco no pátio à frente, ali a rodovia, você virava assim à esquerda, pegava uma rua aqui e subia. Na terceira quadra, só que era terra batida, era terra batida. Não era asfaltada a rua. Na terceira quadra, na esquina, era o Grupo Espírita da Prece. Na recepção do hotel, tinha a foto de Chico com Emmanuel. Nossa! É. Aí a pessoa falou, ó, só que a reunião é só à noite. Você pode encontrar ele lá no Abacateiro. Olha lá. Ai, o abacateiro famoso. Aí eu peguei e falei assim, mas como que eu faço? Aí me explicaram, ó. Eu peguei essa rua, quando você chegar lá no centro, você vira à esquerda e vai embora. E vai perguntando. Mas você sempre vai reto. Aí cheguei lá no local que era a sombra do abacateiro, que era um abacateiro enorme, enorme, frondoso. Fazia uma sombra assim, maravilhosa. E aí eu fui com uma pasta onde eu tinha mensagens datilografadas na máquina Olivetti do meu pai. E eu fui com a pasta porque eu queria levar para Chico, eu queria Mostrar para ele. entender então, né? E eu tinha fotos dele, eu sabia quem ele era agora, tal. Já estava mais familiarizado, só não conhecia pessoalmente. Aí quando eu cheguei, não tinha ninguém, só tinha o abacateiro. Aí chegou uma mulher e falou assim, você veio para a reunião? Era meio-dia, e a reunião começava às 14. Você veio para o culto do Evangelho? Eu falei, sim. Ah, o Chico só chega aqui 1h30, 15 para as 2. Eu falei, mas não faz mal, eu fico aqui de pé. O que você veio fazer aqui? Eu falei, vim entregar essas mensagens. Eu contei para ela a minha história. Sim. Aí ela falou assim, você não vai conseguir chegar perto dele aqui. É muita gente. Se você confiar em mim, você me deixa essa pasta comigo, que eu entrego para ele. Falei, tá bom. Só que eu ficava só de olho na mulher, né? O que ela vai fazer com a minha pasta? Você confia desconfiando, fica meio esperto. Aí, daqui a pouco começou a chegar gente, carro, ônibus e papa. E ela falou, ó, fica aqui. Fica aqui de frente para o abacateiro, o tronco, né? Enorme. Você fica aqui nessa posição, não sai daqui. Aqui você vai ver ele direitinho. Falei, então tá bom. Fiquei. Aí começou a chegar gente e tal. E eu ali. Aí o pessoal, aí foram montando a estrutura para fazer o evangelho. Então, colocaram em forma de U. Então, o tronco aqui, forma de U, colocaram 3 bancos de madeira.
Aí colocaram no meio desse U aí, desse que fizeram, colocaram uma mesinha, colocaram uma toalhinha e as pessoas colocavam a água ali para fluidificar. Eu, como não levei água, não coloquei. Não sabia, é a primeira vez. E aí foi chegando, aí eu vi que foi chegando gente, foi sentando no banco, tal. Hoje eu sei, era o Bacelli, era a Márcia Bacelli, o seu Iker Batista, a dona Hilda Batista, a esposa do seu Iker. E os palestrantes foram chegando, tudo. Quando foi, era um calor imenso. Quando foi chegando, eu estava de relógio, e já estava lotado de gente. Quando foi chegando de gente, quando foi chegando 15 para as 2, começou a exalar um perfume. Eu já estava acostumado com esses perfumes, com esse odor. Começou a exalar um perfume maravilhoso, Michele e Renato. E o calor ali, devia estar uns 32 graus, começou a ficar uma brisa, mesmo com o calor, começou a dar um vento e uma brisa com esse perfume. Esse perfume é algum efeito físico, né? Sim. Aí, daqui a pouco, eu só escutei assim, o Chico chegou. Estava Aí- anunciando, na verdade. Aí, atrás de mim, parou um Opala Comodoro preto. Quando abriu a porta, aquele perfume triplicou. Sai aquele senhor de terno, miudinho. O Chico, naquela época, em 80, era mais magro. A sua peruca característica, o óculos, sorrindo. Sem gravata, mas só com o terno, né? A parte de cima, tal, o terno. Magro, ele passou do meu lado, eu lembro até hoje. Quando eu olhei, eu falei, mas que pele é essa? A pele dele parecia um algodão, assim. Coisa limpa, parecia um anjo. Eu lembro até hoje. E ele foi e sentou à minha frente. A mesa com as garrafas. Vocês estão conseguindo idealizar? Sim, sim, sim. Como a E ele senhora na falou para frente, você, ele fica aqui que você vai cumprimentou. ver ele. É. E aí, quando ele sentou, aquela senhora foi atrás dele e entregou a pasta para ele. Ele virou para a senhora assim, pegou a pasta e ele ficou alguns segundos assim, olhando para a pasta. Eu não esqueço isso nunca. Aí ele pegou a pasta e entregou para um trabalhador ali, que eu não lembro hoje quem é. Entregou para essa pessoa. Aí, tudo bem, terminou tudo. Hoje a gente sabe que o perfume era a materialização dos espíritos através da mediunidade de efeitos físicos de Chico Xavier. Provavelmente Maria Dolores, Meimei. Então, eu sempre repito que a frase mais dita da EQM é: sua missão não terminou, você precisa voltar. E aí cada um reage de um jeito diferente. Alguns querem barganhar, alguns começam a brigar, alguns se revoltam, falam, não, eu não vou voltar para o meu corpo. Olha, mas você tem que cumprir, não interessa. A pessoa, ela quer ficar naquele estado, ela quer ficar com aquelas pessoas, naquele local. E quando não é dada a opção, mesmo que ela resmungue, mesmo que ela tente negociar, não interessa. De repente, em questão de segundos, ela acaba voltando para o corpo, já se percebe aqui. Muitas, ao se voltarem para o corpo, ficam revoltadas, assim, né? Poxa, eu não queria voltar, eu não queria pensar na minha vida, eu queria estar naquele estado. Agora, há uma minoria que para esses é dado geralmente a opção do tipo, olha, fulano, é o seguinte, o que você quer? Você quer ficar por aqui ou você quer voltar para a vida humana? E
é importante entender que seja qual for a opção dela, é uma opção sadia. Porque nesse caso, porque assim, a quase morte no geral é um chacoalhão da vida, sabe? Alguma coisa desviou da missão de vida dela, e a quase morte vem para dizer assim, ó, fulano, acorda, tem essa outra realidade, você tem um propósito, você tem uma missão lá na Terra, sabe? Sim. Acorda, sabe? Tipo um tapa de luva na cara. E a pessoa volta toda impactada. Já nesses casos onde a pessoa escolhe voltar ou não, é o contrário. É quando a quase morte é, vamos dizer assim, é um brinde, é um prêmio no sentido, olha, você pode optar por fazer a sua passagem agora ou adiar para depois. E se a pessoa escolher não voltar para a vida humana, não é tirar a própria vida, né? Não quero falar aquela palavra, Sim. porque no YouTube aqui às vezes é Sim, chato, mas não é você tirar a própria vida de uma forma negativa, não. Qualquer opção, ela é bem-vinda. Porque a missão, o propósito já foi satisfatoriamente cumprido. Quando, é claro, a gente fala que é a quase morte, porque foram aqueles que escolheram, nesse caso, voltar, mas com certeza tem muita gente que escolhe não voltar. Agora, quando se volta, geralmente por questões de afetividade, pelas pessoas que ela ama, que ela quer conviver mais, às vezes para criar um neto, ou uma obra inacabada. Tem algum motivo, aí chama isso de fixador existencial. O fixador é assim, o que te fixa na vida humana? Aquele fixador é importante porque se não tiver aquilo, a pessoa fala, meu amigo, nada me prende mais aqui, sabe? E fixador é algo que é muito particular. Para alguns pode ser uma coisa completamente boba e para outros, né, é algo que pode ser uma tarefa ainda enorme que ela queira cumprir. E quando a pessoa volta, então ela retorna com uma tranquilidade, sabendo, entendendo tudo, sabe? Agora, você citou, né, Michele, a questão da experiência negativa. Se estima que entre 10 a 15% das experiências de quase morte tem um cunho negativo, tá? E quando eu falo negativo, é assim, é desde a pessoa se ver perseguida, ou em vez de locais paradisíacos, ela está num local que é uma penumbra, locais que são quase purgatoriais, cidades cinzentas, ou florestas amedrontadoras, sabe? sim. Com seres muitas vezes falando, né, debochando, falando obscenidades assim absurdas. Então é todo um contexto que a pessoa se sente mal, naquele local que às vezes tem um cheiro horroroso, tem uma energia viscosa, uma coisa, sabe, ruim, negativa, e a pessoa fica, o que está acontecendo, né? Eu tô no inferno, eu tô sendo xingado, ofendido, perseguido, por quê? E tem outro caso também dessa experiência negativa, que é a chamada dimensão do vazio, onde ela fica num local que é praticamente um universo inteiro, onde não existe nada. Ela sente que ela está no meio do infinito, mas não tem estrela, não tem planeta, é ela sozinha, solitária. E muitas vezes a percepção de passagem do tempo ali é gigante, ela fica como se fosse muito tempo ali. E aquilo dá um tédio, dá uma sensação de desamparo, que muitos consideram uma aflição gigante. Por isso tem uma experiência também chamada negativa, né? Até o termo técnico não é experiência EQM negativa, é EQM aflitiva. Sim. E existem até casos de experiências mistas, onde a pessoa sai do corpo geralmente na experiência negativa, né? Tem esse processo todo de ser ruim, né, de estar mal, e de repente vem um mentor, um amparador e a resgata de lá e leva para um outro local mais equilibrado, conversa com ela, aí muda para algo positivo, sabe? Então, essas experiências, tanto as mistas quanto as negativas, estima-se que seja aí 15%. E eu sempre digo que se estima porque nem a experiência, quando é positiva, as pessoas ficam de bico calado, né? Para não ser rejeitada, para não. O que vão pensar de mim? E na experiência Exato. negativa, mais ainda. Fala, pô, vão me julgar, vão falar que eu sou um pecador, que eu sou uma pessoa que não tenho valor nenhum, que eu vou pro inferno. Então a pessoa, quando muitos têm, ficam ali caladinhos. Então é uma estimativa um pouco vaga, né? Pode ser que o número seja meio a meio, não sei. É difícil dizer, mas que tem muitas pessoas que passam por tudo negativo, isso tem. E isso mexe muito com o emocional dela, né? É por quê que eu. Quer dizer que se eu morresse agora, eu ia ficar aqui, eu ia passar por isso, então tudo isso acaba sendo complicado para aquela pessoa, né? Aqui em São Paulo, você não precisa viajar para o
paulistano não viaja para conhecer o Islã, ele já visita uma mesquita que já está num bairro aqui dos bairros de São Paulo, ele vai na igreja, vai na sinagoga, vai nas religiões afro-brasileiras. Então, tem uma mistura assim cultural e religiosa, é muito rica, e eu acredito que precisa ser preservada. Não é bom a gente acabar com as culturas, né? Isso aqui não é bom, porque a presença das religiões, das culturas, que traz equilíbrio aqui para a vida dos seres humanos. Então, a gente vê isso na natureza. Quando um animal da natureza, hoje, quanto trabalho a gente faz para preservar as espécies desses animais, para não acabarem, né? Porque a gente sabe a presença deles traz um equilíbrio para a natureza. Exato. Não pode faltar um, né? Ou ficar faltando, porque isso cria um desequilíbrio. É a mesma coisa na vida das pessoas, dos seres humanos, tem esse equilíbrio. Cada cultura, cada religião, né, pode acrescentar um fator que o outro pode aproveitar, pode aprender com o outro e pode criar, né, pontes, né, de conhecer o outro, e desse conhecimento pode trazer também harmonia, pode trazer amor, né, e irmandade entre os povos. E as pessoas podem se apaixonar, no caso, pela religião muçulmana e se converter ao islamismo. Sem dúvida, porque o Islã é uma religião, né? Não é uma cultura. Sim. É uma religião que qualquer ser humano ele consegue ser muçulmano. Então, por isso que o Islã hoje cresce muito, porque tem essa abertura, né? Qualquer pessoa, seja de qualquer nacionalidade, ele pode se, depois de estudar e pesquisar e convencer, aí que ele pode se seguir e ser muçulmano, e sem nada que pode impedir ele, né, seguir a sua fé, a sua espiritualidade. E existe algum ritual, Sheikh, né, nessa transição? Quando a pessoa decide, escolhe ser muçulmano? É o mais importante é o conhecimento. Sempre a gente fala para as pessoas estudar antes, né? Porque para se converter ou se reverter ao Islã é muito fácil. Apenas a pessoa tem que anunciar, né? Pronunciar uma frase que reconhece Deus como único Deus, né? Ele fala, eu testemunho que não há outra divindade além de Deus, Criador, além de Allah, que é o árabe, o nome de Deus Criador é Allah, e reconhece também o profeta Muhammad, né? Em português conhecido como Maomé, mas um nome distorcido, o nome correto é Muhammad, né? Então, reconhecer Deus como único Criador, reconhecer o profeta Muhammad como último mensageiro depois de Jesus, depois do profeta Moisés, Abraão, porque os muçulmanos acreditam em todos os mensageiros desde Adão até o profeta Muhammad. Então, quando ele reconhece o último, automaticamente já reconhece todos os profetas anteriores, né? Então, ele reconhecer Deus como Criador, reconhecer Muhammad como último mensageiro, aí a pessoa se torna muçulmana. Aí ele começa a sua vida seguindo o caminho, né? O caminho do Alcorão, que é um livro sagrado também que foi revelado ao profeta Muhammad há 1400 anos atrás, um livro que depois do Evangelho, né, Deus revelou, né, como último livro, como Muhammad era o último mensageiro, aí Deus revelou para ele o último livro também, que é o Alcorão, depois da Bíblia, que encerrou essa escritura sagrada, né, que acompanhou a humanidade desde Adão até chegou até ele. Então ele finalizou a profecia, finalizou a revelação divina com o Corão e preservou tudo isso. O Islã foi preservado, o livro do Alcorão foi preservado de uma forma bem rigorosa, né? Que desde a sua revelação até o dia de hoje, nós temos apenas um exemplo, uma versão do Alcorão, não tem duas versões do Alcorão, que tá, porque o último livro não pode
a se perder o original. Por isso está na nossa versão original. Até o dia de hoje tem mais do que 100 milhões de pessoas no mundo islâmico que memorizam o Corão inteiro. Então, ele está sendo preservado de uma forma bem forte, porque é o último livro para uma mensagem para a humanidade. Essa memorização é fantástica, porque permite que a tradição oral aconteça de alguma forma, né? Se porventura se perderem escritos, né? Se eles fizerem a memorização de todo o conteúdo, né? Há aí a preservação, né? Dessa cultura. Então, não só o que o Alcorão tem um caminho que não existe em qualquer outro livro hoje no mundo. Nós temos aquilo que chamamos a corrente da transmissão. Então, o que é corrente da transmissão? Hoje, as pessoas que memorizam o Alcorão hoje, nessa época, eles aprenderam, eles têm um certificado que eles memorizaram. Quando memorizaram o Alcorão, eles recebem um documento, um diploma dos seus professores, dos seus sheikhs, né? E esses sheikhs também receberam dos seus sheikhs também. E tem uma lista de transmissão, chega até profeta, oral, verbalmente. O profeta ensinou para a primeira geração, a primeira geração passou para a segunda para a terceira, e hoje nós temos quase 28 gerações, né, que trazem essa, assim, pouca por pouca, não só apenas a memorização, mas esse certificado é importante para garantir que a autenticidade, né, do Alcorão, que não foi, como você falou, Renato, que a tradução perde muito, né, do origem. Por isso nós não consideramos as traduções do Alcorão como sagradas. A tradução, nós temos tradução do Alcorão para todas as línguas do mundo, mas o sagrado é o árabe, aquilo que foi revelado. O original ainda existe, está no árabe, está preservado até o dia de hoje. Tem tradução, mas o Alcorão, o sagrado, só aquele que está na língua original. Assim como Platão era filósofo era discípulo de Sócrates, Aristóteles era discípulo de Platão, Sigmund Freud é o grande gênio da psicanálise. Gênio, ele é realmente genial. E os seus seguidores, a gente pode falar daquele que é o mais conhecido, Jung, era discípulo de Freud, mas depois encontrou seu próprio caminho. Então, é evidente que muita gente me procura por eu ser espírita. E demanda que eu fale sobre esses assuntos quando dos atendimentos. Eu já procurei explicações, porque Freud ele desenvolveu 2 tópicas acerca do aparelho psíquico, né? Que não é geograficamente localizado na caixa craniana. É uma teoria. A primeira tópica de Freud, ele desenvolveu em 1900, que é acerca do consciente, pré-consciente e inconsciente. Essa foi a primeira tópica. Então eu fiquei pensando, né? Era espírita quando fiz psicanálise, mas aonde estão as vidas passadas? E um dia, queimando a careca aqui, eu estava lendo Viktor Frankl. E um livro do Viktor Frankl que me chamou muita atenção é aquele A Presença Ignorada de Deus. O título do livro é esse, A Presença Ignorada de Deus. Viktor Frankl é aquele psicólogo, né, que esteve no campo de concentração, que escreveu O Sentido da Vida, um livro belíssimo. E ele escreveu esse livro, A Presença Ignorada de Deus, e quando ele fala, nesse livro, ele trata do inconsciente espiritual. E aí, quando eu li, eu fiquei assim, radiante, né? Porque eu encontrei, para o meu entendimento, para aquilo que eu vivencio, porque aí eu desenvolvi essa frase, é minha, viu, Renato? O que Freud não explica, Kardec explica. Malandrinho. Ele fez uma adaptação. Pô, essa foi. A seu benefício. Em benefício próprio. Exatamente, e dos meus pacientes, evidentemente, né?
Então, Óbvio. quando eu atendo uma pessoa, eu mapeio, Renato, todo o contexto emocional de vida da pessoa. Eu passo pela família, até onde a pessoa consegue trazer uma contribuição dos avós, bisavós, seja lá o que for, eu vou mapeando. E eu me deparei com casos em que você não conseguia entender e compreender um conflito existente de ódio, de rejeição dentro de casa, que não passasse por uma vida passada. Então, se o paciente me demandou, me procurou por eu ser espírita, eu sou um psicanalista torto, né, Renato? Eu reconheço. Eu não sou ortodoxo, então eu dizia e trazia esse ingrediente para a reflexão, para que o paciente ressignificasse o seu entendimento. Porque eu não curo ninguém. Eu ajudo as pessoas a se apropriarem das suas angústias, a gerir as suas angústias, a vomitar as suas angústias, e quem tem que administrar as suas dores é o paciente. Mas a gente abre portas e janelas com entendimento. E aí, evidentemente, para os psicanalistas convencionais e ortodoxos, isso não é levado em consideração. Mas, para mim, faz todo sentido, e eu acredito no consciente, pré-consciente, inconsciente e o inconsciente espiritual, que é onde estão armazenadas as vidas passadas. Mas você comentou no início, né, sobre Jung, né, Carl Gustav Jung. E Jung chegou a penetrar nesse campo da coisa do inconsciente, mas também não chegou nessa questão de conteúdos anteriores à vida atual, né? Jung também não avança, né? Mas ele mergulha na espiritualidade. Ele admite. Que há alguma coisa, que ele não sabe direito o que é. Exatamente. Mas ele tem uma percepção, né? E ele atrai muitos seguidores, as pessoas gostam muito das teorias desenvolvidas por ele, justamente por isso, por essas questões de espiritualidade. Câmera, que do meu lado tem um ser de luz, tá bem branco, ó. Tô vendo. Bem de leve. É Saint-Germain. É Saint-Germain. Tá bem aqui do lado. Bem... Tá aparecendo na câmera. De vez em quando ele faz isso. De vez em quando ele faz isso. É legal que as pessoas estão vendo. Então, é bem interessante isso que vocês estão falando, porque assim, tem muita gente. Ó, vou até deixar aqui para ele ficar aqui do ladinho. Tem muita gente. Do outro lado também tem Mãe Santíssima, que está dando para ver aqui. É muito interessante trazer isso para vocês, porque assim, tem muita gente falando de coisas catastróficas. Quando eu estava escrevendo esse livro roxo, eu tirei, porque tinha uma previsão, sim, do dia 25 de maio de 2025, diz que teria um terremoto que na escala Richter não tem, seria, por exemplo, o máximo que vai até 12, seria mais ou menos 14, lá perto daquela região lá aonde tem guerra, e quando o mar recuasse, só estaria de pé as pirâmides do Egito. Eu cheguei a ver isso daí. Aqui, se você pegar um balde de água grande, você vai jogar uma pedra de um lado, vai formar ondas grandes, e lá no cantinho ele vai formar algumas ondas também, até a água parar. E o oceano é isso. Então, se eu vou de um lado, vai ressoar no outro. E que aqui teriam ondas de 50 a 100 metros de altura. Ou seja, varreria Rio de Janeiro, Santos e por aí iria. Isso era uma das coisas. Uma outra coisa, esse terremoto faria com que o planeta Terra inteiro ficasse sem energia elétrica, sem internet, sem tudo. E que demoraria aí uma média de uma semana, em algumas regiões até meses, para energia elétrica retornar. Então, tem muita gente falando do apagão, parará. Eu entendo que seria isso, tá? E eu sonho com essa coisa desde muito pequena, que eu estou numa praia, que é onde eu tenho família, inclusive, que é um lugar que eu amo. E eu fui para lá recentemente, e lá nessa região onde eu tenho sonho, eu falei, por favor, isso aqui é muito bonito, isso aqui não pode sumir.
a Praia do Leme, do lado do Pão de Açúcar. E eu falei, isso aqui não pode sumir, por favor, Saint-Germain. Isso aqui não pode sumir, isso aqui não pode sumir. E, inclusive, eu comecei uma turma de constelação familiar do meu curso, da minha formação, e tem 2 cariocas e eu já estou vendo com elas para a gente montar umas estruturas, que sempre tem um evento, que é a Mystic Fair, que eu participo em todo o Brasil, e eu falei, não, nós vamos montar um ambulatório de constelação para as pessoas passarem aí no Rio. Então, e tem a Bienal do Rio em junho, isso não pode acontecer. E algumas pessoas estão dizendo que isso iria acontecer no dia 25 de maio de 2025. E aí eu quero falar muito dessa data, porque essa data vai acontecer coisas surreais, incríveis. 25 de maio? 25 de maio de 2025. Se você vê tanto para frente quanto para trás, dá 2025. Se vocês pudessem vir para cá, eu queria convidar vocês para ir na Convenção de Bruxos de Paranapiacaba, onde eu vou palestrar. Então... Que sensacional, uma convenção de bruxos. Olha isso. Convenção de bruxos. É só esotéricos. Vem para cá que vocês vão amar. E no dia 25, eu falei, eu não vou sair de casa. Mas o que realmente vai acontecer? Já está acontecendo um monte de espíritos extraterrestres reencarnando. Que eu acabei de falar para vocês. Que são essas crianças megamente espertas. Está saindo muito autista. Eu tenho 2 filhos autistas. Porque eles já vêm dessas regiões. São seres muito elevados. Eles já vêm dessas regiões. E eles vêm, né? Nesse livro Roxo, lá vai ele de novo, eu falo sobre essas gerações, que é diferente do que o pessoal fala das gerações, né? Z, não sei o quê. Aqui a gente vai falar dos índigos, dos cristais, dos arco-íris. Eu falei, acho que um pouquinho dos diamantes, que são esses seres muito elevados. Eles vêm de regiões muito avançadas. E eles vêm aqui na Terra nos ensinar amor. O que é a Era de Aquário? A Era de Aquário é uma era que não existe competição, que a gente soma um com o outro. Todos crescemos juntos, evoluímos juntos. Não existe religião, existe uma união e espiritualidade. A música Imagine já fala isso, porque John Lennon já era acima do tempo dele, né? Não existe divisões de países, ou seja, esse negócio de visto. Só que antes de tudo isso acontecer, que é em 2156, a gente está no meio da guerra. A Terceira Guerra Mundial está acontecendo, uma guerra espiritual. Que vai acontecer alguma coisa? Vai. Que vai acontecer esse apagão? Eu não sei. Eu não gostaria. O Homem que Viveu Demais, eu acho que é um livro, assim, tem o 1 e o 2, né? O 2 saiu agora. E, assim, é um espírito, assim, grandiosíssimo, sabe? A simplicidade e a complexidade, porque ele consegue ser amor. O Pedro, Renato, ele é amor puro, né? Se você conhecer um dia, que tiver o prazer de conhecer... Puxa vida, quem me dera, hein? Você se apaixona por ele, assim, né? Aquele que te acolhe, mas é aquele que te puxa a orelha, que você fala assim, essa orelha aqui tá doendo mais, porque ele dá uma torção de orelha em você, mas é aquele torção com amor, né? E todo benfeitor, ele coloca isso com muito amor. E o Pedro, ele é tão grande, ele é tão grande que eu falo que se eu falasse hoje, assim, se vocês me desafiassem falando assim, Gil, compara o Pedro com algo, é amor, né? Então, cada palavra, cada gesto, até hoje, né? Quando ele se apareceu para mim, eu tinha o quê? Eu tinha 7, 8 anos, né? E ele falou, como é que você quer me chamar? Eu falei, Pedro, tá bom para você? Né? Ah, beleza. Né? Eu brinco assim, olha, os mentores que estão comigo não têm os holofotes hollywoodianos, né? Sim. Mas eles têm todo um carinho, porque eles sempre falam o que importa é o que eu fui, o que importa é o que eu sou e o que eu vou fazer daqui para frente. Eu acho que essa é a grande mensagem.
E aí, Michele, você fala da história, mas eu acho que o maior recado, né, que eu passo, eu tento passar para as pessoas, desde a primeira infância, de tudo, é estudo, conhecimento, é a base fundamental de tudo, para você saber colocar na balança o que é bom, o que é ruim, escolher melhor, né, as coisas da nossa vida, para que caminho a gente vai, qual caminho que a gente tem que recuar, né, qual guerra ou qual luta que a gente vai escolher. Talvez a gente não vença a guerra, mas vença uma luta, já tá bom, né? Talvez a gente não consiga arrumar o nosso armário incompleto, que eu brinco, sempre comparo a nossa vida com um grande guarda-roupa, porque quando você abre o maleiro cai uma mala na nossa cabeça, não é assim? E aí a gente fala, não, hoje eu vou arrumar o guarda-roupa, mas a gente nunca arruma. Então, se a gente começar a arrumar uma gaveta, a gente já está indo por um bom caminho, né? Ao invés de querer o todo. Então, a nossa vida ela é muito simples. E o Pedro ensina exatamente isso. Ao invés da gente querer o todo, né? Avançando, fala, não, vamos devagar, né? Vamos arrumar a gaveta, amanhã a gente arruma o maleiro, a gente joga uma coisa fora. Porque ele ensina assim, eu vou fazer essa frase até para o Renato, né? Ela veio agora, eu vou falar, então eu acho que é importante. Ele sempre fala assim, Deus nos tira o chão para a gente olhar para o céu. Mas quando a gente está lá no céu, achando que está tudo bacana, ele nos devolve para o chão. E cabe a nós cair de pé ou de joelhos. É uma escolha, né? Então, esse é o Pedro, né? São coisas assim profundas que ele fala para a gente. Às vezes a gente acha que está aqui e de repente, puxa, acabou tudo, né? Veio aquele tsunami, mas tem sempre alguém intercedendo no nosso favor do lado de lá. Não importa o que a gente fez, não importa o que a gente é, o que importa é saber que do lado de lá os nossos amores não morrem, eles só partem antes da gente. E estão esperando a gente lá, com certeza. E assim, finalizamos a segunda parte da nossa retrospectiva 2 anos do canal Espiritualidade Além das Fronteiras. E se você, assim como nós, é uma pessoa que cultiva a espiritualidade, aproveite para deixar aqui o seu comentário, curta e compartilhe os nossos vídeos. É isso. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.